Reflexão do dia, Salmo 18. Este é um lindo cântico de adoração ao Senhor em que a poesia hebraica salta aos nossos olhos. Uma riqueza de palavras, de vocabulário, um modo belo como o salmista coloca a sua experiência em pauta, falando de conceitos e de verdades maravilhosas a respeito de Deus. E ele começa por lembrar a segurança que ele tem no Senhor. Usa algumas imagens para falar de quem Deus é, fala de escudo, fala de fortaleza, fala de rochedo. Lembra a ideia clara de Deus como uma fonte de segurança, de estabilidade para nós. Mas continuamos a ler o Salmo e percebemos que ele não vende a falsa ideia de que ter Deus como nosso escudo significa ter a garantia de uma caminhada sem problemas. Confiar em Deus significaria um salvo-conduto, assegurando-nos a ausência de dificuldades. Pelo contrário, ele começa a mencionar e pinta com cores muito vivas as dores e dificuldades pelas quais ele passou. Fala de angústias, fala de tristezas, fala de sofrimentos e os apresenta de forma muito clara e até dramática. Mas menciona então o modo como seu clamor a Deus foi atendido e a maneira como Deus se manifestou. Volta então a falar da grandeza de Deus, do seu poder e do modo como Deus se manifestou de forma extraordinária. Palavras emblemáticas como quando ele diz que o Senhor trovejou, para lembrar o poder de Deus e a manifestação de sua glória. Deus age na vida dele e então as circunstâncias difíceis são superadas e as adversidades vencidas. O salmista então caminha para concluir o salmo falando de sua atitude de gratidão e de adoração. Deixa claro então o seu desejo, sua disposição de anunciar aos outros, de anunciar inclusive aos gentios quem é Deus e o que Deus fizera por ele. E como a gente se identifica com esse salmo? Primeiro porque a gente percebe que Deus é para conosco também fonte de segurança e estabilidade. É um Deus que é o nosso refúgio, é um Deus que é a nossa segurança, é um Deus que é o nosso escudo, sobretudo nas batalhas da vida. Identificamos com o salmista porque, é claro, temos que admitir que a vida inclui momentos de angústia, momentos de sofrimento, momentos de dor. E então a gente se lembra de que nesses momentos nós podemos clamar ao Senhor. Exatamente como Paulo recomenda lá no capítulo 4 da carta aos Filipenses, quando diz que ao invés de andarmos ansiosos, devemos transformar nossa ansiedade em oração e súplicas com ações de graças. O salmista então nos lembra a verdade que conhecemos de perto, a verdade de que quando oramos ao Senhor, Ele nos ouve. Ele atende o nosso clamor e Ele age. E esse é aquele momento mágico, quando Deus demonstra simultaneamente o seu poder e o seu amor. E nós nos sentimos protegidos, sentimos-nos cuidados, sentimos-nos amparados. Porque o nosso Deus é poderoso, porque o nosso Deus nos ama. É então que podemos experimentar as vitórias que Ele nos proporciona e anunciar aos outros quem é Deus e apresentá-lo como um Deus digno de ser louvado, de ser adorado, mas um Deus que nos proporciona uma caminhada marcada pela paz. Que as suas experiências o aproximem cada dia mais de Deus e que você o conheça cada vez melhor. Amém.